safadeza com o povo. E falando em safadeza, falou em Valdemar. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou em entrevista à Globo News, porque eles só dão entrevista para a Globo News também. Sabe? Tudo uns pau no... Nossa, hoje foi impossível. Mas é assim. Vai lá, fala pra Globo. Vão se lascar, tudo na Globo News. Que a Globo News põe direitinho na briola de vocês. Porque vocês são tudo despreparados. Todos vocês do PL. Despreparados para dar entrevista e vão dar entrevista para quem não gosta de vocês descaradamente. Então, bem feito. Bem feito. E que Deus dê em dobro. Amém. Sem falar no diabo. Em entrevista para a Globo News, o Valdemar afirmou que dirigentes partidários, os famosos caciques, eles participam da distribuição de emendas parlamentares, mesmo sem mandato ativo no Congresso, e que essa prática é comum, entre outras legendas. É que ele fala assim, o jogo do bicho é comum, né? Então jogamos do bicho. A prostituição é comum, então toleramos claro. A prostituição infantil, como sugeriu o Silvio Almeida, aquele que foi afastado do Ministério dos Direitos Humanos, porque disse que ele tenha importunado sexualmente ou estuprado a Aniele, irmã da Marielle. Porque assédio sexual não é, porque os dois têm o mesmo nível hierárquico. E aí sumiu. E o Silvio Almeida, certa vez, ao criticar a cajazeira Damares, que se tornou cajazeira, mas à época tinha uma preocupação genuína com as crianças do Marajó, exploradas sexualmente, ele quis normalizar como algo cultural. É tipo assim, existe esse intercurso sexual com crianças no Marajó, mas é normal. É o que o Valdemar está falando. O cacique partidário não é eleito, não é parlamentar, mas é normal que ele participe da destinação desta pouca vergonha. A declaração do Valdemar foi dada ao comentar a investigação da Polícia Federal que aponta que ele tenha direcionado 119 milhões de reais em emendas, aspas. É lógico, coisa mais natural do mundo. É função do presidente. Se o presidente não faz isso, pode ir embora. Nós, presidentes de partidos, conhecemos o Brasil inteiro. Sabemos quem precisa e quem não precisa. Fecho aspas. Segundo o Valdemar, cabe ao presidente de cada partido ter uma visão nacional das demandas dos municípios e redistribuir, por meio da liderança da bancada, emendas de deputados que não utilizam toda a sua cota para atender outros deputados que precisam contemplar mais cidades. Você vê que as explicações são muito bonitas, né? As explicações são muito bonitas. Diante dessa afirmação de Valdemar, é aí que ele se lascou. Porque quem assiste Globo News, está lá o Flávio Dino. Está lá o Globo assistindo a Globo. Aí o Flávio Dino ele cobrou explicações. Não só do Valdemar, mas dos presidentes de 21 partidos. Ele ferrou todo mundo em dominó, né? O bonitão foi lá falar que é a coisa mais natural do mundo, que todo mundo faz, então ele ferrou todo mundo que estava ao lado dele. Não basta ele se ferrar, ele tem que ferrar todo mundo que está junto. Então aí o Flávio Dino quer ouvir de 21 caciques partidários sobre a interferência dos mandatários das siglas na distribuição das emendas parlamentares, mesmo sem cargo no Legislativo. Em despacho, assinado hoje, Dino deu 10 dias. Esse negócio de ficar dando, um dá 48 horas, outro dá 10 dias. É uma sodoma. Ele deu 10 dias para que eles se manifestem e explicou sua decisão, aspas. O senhor Valdemar Costa Neto é um político de destaque e preside um dos maiores partidos brasileiros. Logo, as suas afirmações públicas merecem atenção, caso procedentes,
constituem uma novidade relevante nestes autos, que, tramitando desde 2021, não contém registro dessa modalidade de emendas ao Orçamento Geral da União, isto é, emendas de titularidade ou cedidas aos presidentes de partidos políticos, fecho aspas. Valdemar, se ferrou? É uma pergunta. Bom, eu entendi o que ele quis dizer, Pavinato. Eu entendi o que ele quis dizer, contudo... Não, todo mundo entende. Se ele vira e fala assim, a corrupção é normal no Brasil, eu entendo, claro. porque é. Não, eu entendi o sentido, por exemplo, né? Ele seria aquele que orquestraria, por exemplo, precisa de um município, ele tem contato com os partidários, né? Todos os políticos filiados ao partido dele. Óbvio, ele tendo vantagem financeira, esse que é o ponto central. O desvio de verba envolvendo, seja de forma obscura, seja de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, né, emissão de nota fria, é diferente. É isso que eu acho que até seria o objetivo da investigação. O problema é que eu não vejo, por exemplo, partidos de esquerda envolvidos nessa investigação. Eu não vi, posso estar cometendo um equívoco aqui, mas eu não vi um partido de esquerda sendo objeto dessa investigação. Agora, esse tipo de declaração é temerária, ainda mais na Globo News, porque ele sabe muito bem quem está assistindo, ele não é uma pessoa recente na política, então é óbvio, vai ter reação de imediata. Se ficar comprovado que ele obteve vantagem financeira, não tem o que falar, ele tem que cumprir. Agora, se foi para uma consulta de que o presidente do partido, onde que o senhor acha que eu encaminho a verba? Porque a competência privativa de destinar, né, funcional, é do parlamentar. Ele não tem nenhuma competência, ele é simplesmente um dono do partido. Essa é a função dele, presidente do partido. Agora, se ele dá a palavra no sentido de que ele celebra um acordo, às vezes municipal, e o parlamentar tem que cumprir por intermédio dele, isso também fica estranho, que aí beira uma nova etapa de investigação para ter toda a reunião de documento, e aí sim, fica muito claro que houve aí um desvio da finalidade e um desvio, né, das emendas parlamentares. Eu enxergo dessa forma, Pavinato. Pois bem, será que essa prática ela vai ter uma interrupção abrupta depois da eleição, que o Flávio Dino vai moralizar geral, ou ele só vai usar para manietar a eleição esse ano? Eu espero que seja para cancelar. Uma excrescência, para Vivi. Essa questão das emendas parlamentares, lá por 2013, 2014, não chegava a 15 bilhões de reais. Já era uma exageração. Hoje estamos em 60. E é um parlamentarismo de extorsão. Porque observemos que quando é que o governo, que tem que assinar as emendas, solta as emendas? Quando tem pauta que interessa a ele. Foram 12 bilhões quando teve a fracassada tentativa de colocar o Jorge Messias, no STF, e há uma semana atrás foram 35 bilhões, que hoje o governo já sabe que está jogando dinheiro no lixo. Mas presta atenção, 30 milhões por ano por cada deputado. Ele tem a opção de mandar aonde ele quiser. 70 milhões por ano de senadores. Cada um tem a disponibilidade de mandar aonde ele quiser. Imaginemos que o Valdemar da Costa Neto, e aplica a qualquer presidente do partido, pede para Eduardo, que é deputado do PL, dizendo: Eduardo, eu preciso que você mande uma emenda para essa cidade porque, sei lá, a justificativa, o que for. Aí o Eduardo disse: não, essa emenda é minha e eu mando para onde eu quiser. E o Valdemar disse: maravilha, então pode mandar onde quiser, mas você vai tentar reeleição pelo PL? Vou. E com que dinheiro? Porque eu distribuo o dinheiro para você fazer a campanha. Então, não tem como o deputado se negar a um pedido do presidente do partido. Ele que tem a caneta, ele que dá a legenda. Se ele não der a legenda, a pessoa não poderá ser candidato por esse partido. Então, eu não sei se Dino, eu não espero nada do Flávio Dino, mas eu espero que o Congresso, o novo Congresso, tome vergonha na cara e cancele as emendas. Até porque, Pavinato, é uma disputa muito difícil para quem não está na política e quer entrar na política. Porque o deputado tem 30 milhões por ano para mandar aonde? Aquela cidade que não votou em mim. Então vou mandar dinheiro, falo com o prefeito, me dá possibilidade de fazer um comício, alguma coisa assim. Então está trocando. A mesma coisa que a gente reprime em termos de ajuda social para trocar votos, a emenda funciona igual. Então é um sistema que está se protegendo, nesse caso com dinheiro. E é dinheiro nosso. Você
Não tem democracia num sistema assim. Não. Não tem. Não. Porque o cara que entrou, ele está em eterna campanha de reeleição, Claro. mandando dinheiro e prejudicando quem quer participar. Exatamente. E quem quer participar, às vezes não pode participar porque o cacique não dá legenda, É. e mesmo se der legenda, ele não dá dinheiro para fazer a campanha. Então, assim, democracia isso é uma farsa. É. Uma farsa. Não é Barça, é farsa. E a gente viu aqui, primeira pauta, corrupção no executivo. INSS, né, Ministério da Previdência Social, que fica por cima ali do Instituto Nacional de Seguridade Social. Nós estamos falando aqui de uma fonte inesgotável de corrupção, se não material, moral, porque o sujeito deixa de votar segundo as suas crenças, segundo as crenças dos seus representantes, para votar de acordo com o governo que dá emenda ou não. Então nós estamos falando de uma fonte de corrupção do legislativo. Nós cansamos de falar aqui, todo o programa, da atual situação de corrupção do Poder Judiciário. Sim. Se não corrupção de valores, porque os contratos não são investigados, a gente não pode cravar nada. Mas eu cravo porque não existe contrato de 129 milhões guarda-chuva para escritório de advocacia. Não existe. Não existe. Não existe. Pega a história da advocacia no Brasil, me apresenta um contrato de 129 milhões com um dos maiores escritores. Não existe. Mas a corrupção da atividade judicante, isso é fato, é incontestável, é o que a gente vê. Então, corrupção no executivo, corrupção no legislativo, corrupção no judiciário, corrupção nos três poderes. Aí a gente vê uma PGR, que devia ser advogado da sociedade, Sim. totalmente funcionária do STF. Correto. Funcionária, vassala. Aí a gente fala assim, quando eu era criança eu via os adesivos nas carcaças do carro. Sem advogado não se faz justiça. E agora o que a gente vai falar aqui é um advogado também nessa putaria. É. Escritórios de advocacia e consultorias jurídicas foram alvos de operações